problema da Lei Maria da Penha, primeiro, foi a forma que ela foi criada. Como é que ela foi criada? A maioria das pessoas não sabem. A própria Maria da Penha, nas suas entrevistas, ela afirma muito: eu fui, entre aspas, agredida. O homem, ou a mulher, ou o jovem, principalmente, né, do lado mais esquerdista, assim, já vai olhar e vai dizer: poxa, ela foi agredida, ela apanhou, levou surra, levou isso, levou aquilo, por isso que ela ficou paralítica. Não foi assim. Vamos estudar antes da gente cutucar com a vara, né? Inclusive, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre o processo da Lei Maria da Penha. O processo da Lei Maria da Penha não foi da forma que as pessoas falam. Olha só, Bruno, a Maria da Penha estava deitada no seu quarto, o esposo dela também estava deitado, quando, de repente, ele ouve um estrondo dentro de casa. Ele se levanta, vai para o rumo da cozinha, e aí ele começa a ver um ladrão e começa a entrar em luta corporal com o ladrão. Quando ele percebe, lá ganhando a luta, já estava ganhando, vem um outro ladrão e atira nele, no mesmo momento que ele vai virar. Quando ele vira, ele recebe um tiro aqui. No mesmo momento, o outro ladrão invade o quarto da Maria da Penha e atira nela, tá? E atira nela. As primeiras investigações, Bruno, foi de roubo, tá? Então, eles estavam investigando um assalto. Só que o problema é que Maria da Penha, tanto ele foi para o hospital, porque ele levou um tiro, e Maria da Penha também foi para o hospital, tá? Quando ela retorna, inclusive, ele modifica a casa toda para receber a Maria da Penha. Quando ela retorna para casa, ele realmente teve um caso extraconjugal. E ele finalizou depois que tudo isso aconteceu. E guardou as cartas que recebia desse antigo amor em um local escondido. Quando Maria da Penha volta para dentro de casa, ela encontra as cartas e aí fica irada. Ela sai da delegacia, ou sai de casa e vai na delegacia, e aí ela diz que ele provocou o assalto. Ele fez isso porque ele queria matá-la. Olha só a situação. Eu tenho provas. Sabe quais são as provas que eu tenho em relação a isso? É o próprio julgamento. Teve 2 julgamentos. O primeiro julgamento foi, 3-4. Se ela tivesse tanta certeza do que ela está falando, e se as provas corroborassem o que ela alegava, do que ela estava alegando, ô Bruno, ia dar unanimidade. Unanimidade. Deu 4-3, na primeira pena ele pegou 10 anos. Ele recorreu para tentar diminuir. De novo, o julgamento com o tribunal do júri foi de 4-3. Não foi unânime. E aí foi para 12 anos a pena dele. A questão é que, se o que ela falasse fosse verdadeiro, se as provas batessem no que ela estava falando, não tinha dado 4-3 e sim teria unanimidade. A questão é que eles ficaram irados. E ela, como tinha mestrado, fazia parte de uma faculdade de renome, ela começou a procurar os meios internacionais, órgãos internacionais. E aí eles vieram com tudo e acabaram criando a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha foi criada desta forma. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem do processo e poucas pessoas estudaram o processo para poder falar. E aí, inclusive, ela teve uma entrevista que ela foi no Pochá, não sei se posso falar isso, mas eu sempre já falo. Ela foi no Pochá e aí ela disse assim: eu fui agredida. Aí o Pochá disse: nossa, mas como foi a agressão? Aí ela disse: não, eu fui agredida porque ele me chamava de feia. Olha só a situação. Me chamava de feia. Outra questão da Lei Maria da Penha, Bruno, é o fato de não dar para os homens o direito do princípio da ampla defesa, do contraditório, e o homem já entra no inquérito policial, já entra na delegacia, como se culpado fosse. Então, não é respeitado também o princípio indúbio pro réu. Não é respeitado também o princípio da presunção de inocência. Então, assim, são vários princípios constitucionais que são desrespeitados perante a Lei Maria da Penha. Que violam completamente os direitos dos homens. É isso que nós falamos, é isso que nós discutimos, e é isso que eu venho debatendo há um tempo. Quai, seu app de vídeos curtos.